Hoje nós vamos ter aqui presente como palestrante, professor César Teixeira, é professor doutor do Departamento de Informática da Universidade de Coimbra, em Portugal. E professor César tem como especialidade trabalhos desenvolvidos em processamentos, classificação, modelagem de biosinais. O tema que o professor César vai abordar para nós hoje é diagnóstico de arritmias. Professor César, o senhor tem nossa atenção. Bom dia a todos. O Agnaldo já fez uma introdução da minha área de atuação, ou seja, eu trabalho basicamente em classificação, biosinais, processamento de sinais, e hoje vou dar aqui uma visão um pouco diferente, acho que é do mainstream que se vê hoje em dia. Hoje em dia, pronto, IA, Deep Learning, são os chavões, e eu vou tentar dar aqui uma visão que, por vezes, não precisamos dessas máquinas altamente poderosas para matar uma mosca, ou seja, uma bomba atómica para matar uma mosca. Basta um classificador bem simples, interpretável e de baixa complexidade para resolver o problema. Essa é a mensagem da minha apresentação de hoje, ok? Então, ontem nós falámos, pronto, o professor Paulo Gil falou sobre a aquisição de dados e pré-processamento. Hoje eu irei falar sobre classificação e amanhã, pronto, o meu colega Jorge irá falar sobre prognóstico e fusão de informação. Então, começando. Este é o guião da apresentação, ou seja, conceitos de classificação. E vou falar aqui de dois classificadores bem simples. Que vocês já conhecem, pelo menos um deles, talvez o KPNN, é bastante conhecido, não é? E também sobre a avaliação desses classificadores e, finalmente, a aplicação a um problema concreto para PVC Detection. E, finalmente, pronto, algumas conclusões breves. Ok, conceitos. Então, o que é uma classificação? Normalmente nós temos dados em bruto, raw data, não é? E desse raw data extraímos features, né? Há um processo de feature extraction, normalmente, e depois temos então uma classificação que é basicamente passar do espaço das features para um espaço de decisão ou para um espaço de interpretação. Onde nós decidimos, ok, dada estas features, eu consigo distinguir em regiões o meu espaço pode ser particionado e posso de alguma forma dividir em classes, não é? Em grupos. Ok? Então isto é a pipeline normal, vocês já devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer de classificação, ou seja, aquisição, pré-processamento, que foi falado ontem, na verdade, não é? Feature extraction, também foi falado um pouco, brevemente, mas foi. Pré-processing, feature reduction and selection, muito importante. Classificação, pós-processamento e, finalmente, avaliação de performance. Se eu não estiver contente, satisfeito, volto atrás e posso... Há um processo aqui iterativo de reformulação do problema, não é? Até ter resultados aceitáveis, não é? Ok? Eu aqui hoje vou falar pronto, sobre classificação supervisionada, mas a dizer que... E vou falar aqui sobre o princípio da classificação vai ser similaridade, ok? Entre padrões, entre amostras. E essa similaridade será calculada através de vetores de features, ok? Porque é que nós vamos falar aqui? Vamos falar que eu tenho um objeto, um evento para classificar. Esse objeto e evento é transformado num vetor, num espaço de features, que depois pode ser classificado em classes, ok? Essa é a ideia. Então, vai ser similaridade, vetor de features, classificação supervisionada, ok? Obviamente podia ser não supervisionada, mas não vou falar sobre isso. Como clustering, não vou falar sobre isso, mas só para dizer. Então, o que é similaridade? Similaridade, por exemplo, eu posso comparar dois objetos. Eles são semelhantes se o seu vetor de features forem próximos um do outro, ou seja, estiverem muito próximos, não é? Então eu posso dizer que dois objetos são similares se, ou seja, tiverem atributos, features próximas, ok? Então isto é a base da classificação não supervisionada, não é? Eu faço clustering, o que é que eu faço em clustering? Eu comparo objetos entre si e pronto, e decido se eles são no mesmo grupo ou não, dada uma medida de distância, uma medida da aglomeração, não é? Por outro lado, eu também posso olhar para o problema do ponto de vista supervisionado e aí, olho, tenho um protótipo. O que é um protótipo? Algo que representa um grupo. Por exemplo, a média de um grupo representa aquele grupo, não é? Então eu posso comparar dar um vetor de features com essa média ou com esse protótipo e decidir se aquele objeto pertence ou não pertence àquele grupo, ok? Usando o quê? Uma medida de distância, ok? Pode ser euclidiana, pode ser outra medida de distância qualquer, não é? Nós aqui vamos ver duas distâncias. Vai ser a euclidiana e a Malanobis, que já vamos ver a seguir, ok? Sempre, ou seja, eu vou sempre calcular a distância de um objeto a algo, ou entre eles, ou a um protótipo, a um representante da classe, não é? Um representante da classe pode ser, por exemplo, a média do grupo, não é? De um grupo, ok? Pronto, exemplo. Temos aqui
maçãs, frutos, na verdade, maçãs e laranjas, e quero classificá-los. Primeiro passo, extrair características dos frutos. O que é que pode ser? Bom, pode ser a cor, obviamente, né? A laranja é laranja, a maçã é verde neste caso, e portanto eu tenho duas features, outra feature pode ser a forma, né? A laranja é mais arredondada, a maçã é mais oval, portanto, se eu extrair um descritor de forma e de cor, muito provavelmente eu vou conseguir separar os frutos. Então, ou seja, as maçãs estão aqui, as laranjas estão aqui no espaço duas features, no espaço da cor e da forma, ok? Então eu tenho aqui o grupo das laranjas, o grupo das maçãs, e agora chega um novo objeto para classificar, uma nova fotografia. Onde é que eu vou, para que grupo é que ela vai ir, não é? Para que grupo é que eu vou classificar? Então vou medir a distância, ok? Vou medir a distância. Isto são os protótipos, ou seja, são os representantes da classe, pode ser a média, por exemplo, a média é muito usada para, pronto, a média é o representante da classe ou do grupo mais comum, não é? E calcula a distância daqui para aqui, obviamente que a distância para a Apple, ou seja, para maçãs, é menor, portanto, aquele objeto vai ser uma maçã. Ok? Pronto, simples. Classificação simples, duas features, essa distância do objeto aos representantes da classe, à média, por exemplo, e decido para que ele está mais próximo. Óbvio, não é? Claro, não é isso para mais distante. Então, é uma classificação bastante simples. Ok? Pronto, pode complicar, não é? Imagina que lá no, como vocês chamam aqui, na exploração agrícola, vá. Eles têm, de vez em quando aparecem umas maçãs vermelhas e umas laranjas que não são bem laranjas, são esverdeadas, não é? Pronto, aí piora tudo. Aí claro que isto, pronto, vai dar, eu vou então medir uma maçã esverdeada, desculpem, uma laranja esverdeada e uma maçã vermelha. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, pronto, aqui para a maçã vermelha vai dizer que está mais próximo da laranja e vai classificar como laranja. É um erro, não é? Obviamente, não é? Pronto, então aí teria que melhorar. As minhas features já não são suficientes, as features de cor e de forma, cá teria que arranjar outras features qualquer que me permitissem melhorar o meu problema. Mas pronto, aqui estou a errar. E aqui, pronto, obviamente que vou classificar uma maçã como laranja e vou, pronto, classificar depois aqui para a maçã, estou na dúvida, é quase igual, a distância é ela por ela, portanto eu iria decidir por uma ou por outra, não é? Mas são a distância da maçã vermelha às maçãs e às laranjas são equiparadas, não é? Portanto, tinha uma dúvida aqui para decidir, obviamente que há sempre um valor maior que o outro, não é? Ok? Certo? Tenham dúvidas, podem perguntar, ou seja, eu estou aqui a falar, espero que estejam a entender a minha dicção, ou seja, o meu dialeto, mas estou aqui, pronto, vocês interrompam se quiserem. Não é? Okay, temos aqui um outro exemplo, por exemplo, eu tenho aqui um robô, tem uma câmara, ou seja, um computador com uma câmara que controla um robô, um braço robótico, não é? E a ideia é separar, eu tenho peixes num tabuleiro circulante, não é? E a ideia é separar entre salmão e robalo. Não sei se existe o peixe aqui ou o tipo de peixe robalo. Pronto. Então a ideia é separar, não é? Ou seja, isto vai andando e há uma fotografia que é tirada, um vídeo, e eu classifico, separo os salmões num lado e os robalos no outro, não é? Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho pré-processamento. Ou seja, o que é o pré-processamento neste caso? Ou seja, eu tenho uma fotografia, um vídeo, tenho que talvez segmentar o peixe, não é? Para ter só o peixe, não ter fundo, porque o fundo pode confundir. Vou extrair features, por exemplo, features que pode ser o tamanho, a largura, o brilho do peixe. É? Seguir feature selection, classificação e avaliação do modelo, ok? Pronto, aqui temos uma feature que é o tamanho, length, não sei se vocês conseguem ver aqui. E tenho o brilho e o tamanho, ok? O que é que vocês acham qual seria a melhor feature para aqui? A melhor característica? O tamanho ou o brilho? Isto é feature selection. O que é que nós vamos decidir? Qual é a melhor? Uma pergunta. O brilho porquê? Exatamente, porque o brilho consegue ter uma distribuição para o robalo bem mais separada da distribuição do salmão, ok? Aqui, se eu vou para o tamanho, há uma grande superposição, uma grande probabilidade de errar, não é? Porque aqui a distribuição do robalo chega até aqui, há aqui uma grande, ou seja, uma atividade aqui e aqui também, ou seja, estão muito superpostas as distribuições e, portanto, eu iria escolher, obviamente, o brilho como feature, ok? Porque é melhor que
que o tamanho, ok? Ok, portanto, pronto, vamos então selecionar o brilho, ok? Pode acontecer o quê? Pode acontecer também que, pronto, como é que eu decidia depois o brilho? Ir aqui ao meio da distribuição, das duas distribuições e decidir ali um threshold de decisão. Para este lado aqui seria salmão, para aquele lado seria robalo. Mas pode haver, de vez em quando, ou seja, o domínio pode dizer algo. Por exemplo, a fábrica de peixe pode dizer assim: os meus clientes não gostam nada de ver, ou seja, robalo misturado com salmão, ou seja, neste caso é conservas, eu não gosto nada de ver um robalo em latas de salmão. Eles não gostam nada. O que é que eu tenho que fazer aqui? Qual é aqui a ideia? É classificar melhor o salmão do que o robalo, não é? Porque se eu maximizar a classificação do robalo, eu vou melhorar este problema. Ou seja, alguém me diz assim, é mais custoso, eu vou perder uma lata de pescado se eu encontrar robalo em salmão. Ok? Então como é que eu faço isto? Pronto, em vez de decidir no meio, não, eu puxo o threshold para o lado do salmão, para quê? Para maximizar a classificação do robalo. Ter menos erro em classificar salmão como robalo como salmão, não é? Ok? Portanto, é isto. As coisas, pronto, nós, em vez de usar logo um deep learning, não, nós temos que olhar para o problema e perceber como é que ele pode ser tratado e como é que nós podemos lidar com estas particularidades do domínio, não é? Ok? Do problema, ok? A melhoria, epá, aqui não está cortado. Acho que os slides estão cortados por baixo. Aqui tinha uma fórmula. Ok, em vez de ter só o brilho como feature, não, ter outra feature. Okay? Ter um espaço, em vez de uma dimensão, ter um espaço de duas dimensões. Okay? Quando eu tenho aqui neste de uma dimensão só tem brilho, não é? Ok? Ok, desculpe. A mão. Aqui? Ok, perfeito. Relativamente à classificação, ok, pronto, posso ter diferentes classificadores, podem ser classificadores lineares, podem ser classificadores quadráticos, podem ser classificadores de alta ordem, não é? Ok? O que é que vocês acham? Qual é o melhor classificador aqui para este caso? Qual é o melhor classificador daqui? Este ou este? O que é que vocês escolheriam? O segundo? Talvez o segundo. Porquê? Mas este aqui é muito bom. Ele separa tudo, não é? Ele vai ali os detalhes todos, consegue separar tudo, é muito bom, não é? Mas depois, isto é em treino, não é? Ou seja, em treinamento. Se eu for testar com dados novos, muito provavelmente este aqui vai errar mais do que este, e talvez que este. Ok? Portanto, há aqui um trade-off entre complexidade e generalização que nós temos de ter em conta, não é? Portanto, o Deep Learning talvez seja algo parecido com isto, não é? Altamente complexo, que depois, em teste, não é? Ou em validação, digamos assim, pode errar mais que um classificador simples. Esta é a ideia. Okay? A complexidade, normalmente, é preciso ter cuidado. A complexidade pode ser má. Ok? Portanto, essa é a mensagem a passar. Ok? Portanto, conceitos importantes, ok? Então, eu devo ter o quê? Features que são discriminativas, ou seja, basicamente conseguem pôr as distribuições de uma coisa e de outra bem separadas, não é? Como vimos há pouco, e devem ser não redundantes. O que é isto? Ou seja, se eu tiver duas features iguais, obviamente que eu não tenho que ter, posso ter só uma delas. Ou se eu tiver duas features parecidas, eu só escolho uma delas, não duas, não é? Então, eu, quando faço feature selection, devo sempre olhar para a redundância e para a relevância. Okay? A relevância, o poder discriminativo e a redundância dos features iguais ou semelhantes. Okay? Normalmente eu faço talvez um algoritmo de ranking para ter a relevância das features e faço uma matriz de correlação, por exemplo, para avaliar se as features são não iguais. Se elas forem iguais, eu descarto algumas delas. Não é? Okay? Isso é o processo comum. Outro aspecto importante é, ou seja, a parametrização dos modelos. Eu nunca devo confiar em parametrizações pré-definidas. Isso é a minha mensagem. Pronto, é isso aí. Pergunto, então qual foi os parâmetros aqui do classificador? Foi o default. Mas o default pode ser mau. Okay? Então, nós devemos sempre
avaliar e validar a parametrização usada. Isso é uma mensagem que eu passo sempre aos alunos. Isso, nunca confiar no default. O default pode ser bom para outras coisas, mas poderá ser mau para o problema em causa. Então é sempre preciso ter cuidado. E sempre avaliar os modelos em dados novos. Sempre avaliar os modelos, nunca avaliar modelos em treino, mas também avaliar modelos em teste. Ok? E sempre reportar os valores de teste ou de validação em dados novos. Isso é essencial. Então agora vou entrar vou especificar e vou entrar num classificador que é o classificador de distância mínima. Basicamente a ideia é que já falámos antes. O que é que um classificador de distância mínima faz? Ele classifica objetos, ou seja, tem um objeto novo para classificar, vai comparar a distância entre esse objeto e as classes, ou os grupos, e decidir pelo grupo mais próximo. Ok? É isso que é um classificador de distância mínima. Vocês conhecem este tipo de classificador? Alguma vez ouviram falar? Pergunta. Já. Ok? Mas em geral, sim. É ensinado aqui em alguma disciplina? Ou nem por isso. Não é? Pronto, mas a ideia é o quê? Ou seja, eu tenho um objeto a classificar, então eu tenho, pronto, isto aqui é só uma feature neste caso, neste problema, tenho duas distribuições e tenho a média da classe 1, média da classe 2 e vou comparar um novo objeto com a média, que é o protótipo da classe. O protótipo é ou seja, o representante da classe. Então, eu vou decidir pela classe 1 se a distância para o protótipo M1 for menor do que para o protótipo M2. Ok? Então, eu tenho um objeto para classificar. Mais uma vez, vou calcular a distância de para a média de um e para a média do outro e decidir pelo menor. Ok? Então, aquele for menor é aquele que eu vou classificar. Okay? Então, eu vou fazer isto, não é? Se eu posso depois representar isto tenho um objeto a classificar, tenho uma distância para M1, se eu for nesta direção, a distância para M1 vai diminuindo, para M2 também, mas se eu tiver aqui um ponto intermédio, um ponto de decisão, ou seja, a média das médias, não é? Na verdade, então para este lado eu estou no domínio da classe 1, para aquele lado no domínio da classe 2, ou seja, no meio tenho um threshold, não é? Digamos, de decisão. Okay? Então eu posso dizer que classifico um X se a média das médias, ou seja, se X for menor que a média das médias, não é? Okay? E caso contrário, para a classe 2. Okay? Isto no espaço de uma dimensão. Okay? No espaço de duas dimensões, a mesma história, não é? O que é o espaço de duas dimensões? Features, não é? A minha média mais um número é um vetor, não é? De dois valores, não é? Para uma feature e para outra feature, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu mais uma vez, vou calcular uma distância de um valor aos seus protótipos, não é? Ok? E posso definir uma decisão no meio, ou seja, que isto é a fronteira. Por um lado, eu estou na classe, neste lado, numa classe, neste lado, estou noutra classe. O que é que eu vejo aqui? Este aqui não dá para ver muito bem, mas aqui os azuis estão a ser mal classificados e aqui os vermelhos estão a ser mal classificados, ok? Portanto, tenho ali uns erros que há que ter em conta. Okay? E aqui estou a usar a distância euclidiana. O que é que a distância euclidiana é? Ou seja, para os... Está a ver? A distância euclidiana, as superfícies de decisão são circunferências em torno da média, ok? Portanto, se eu quero calcular para M1, as superfícies, ou seja, a média, ou seja, a igual distância são circunferências, ok? Porquê? Porque é basicamente calcular a distância daqui para aqui é a mesma coisa daqui para aqui. Portanto, as curvas de igual distância são circunferências, ok? Portanto, como é que eu decido para um lado e para o outro? Ou seja, eu aqui no meio, ou seja, no meio tenho aqui pontos que estão a igual distância daqui do que para aqui. Não é? Portanto, eu tenho aqui uma decisão que é que ela é? Ela faz 90 graus entre a linha com as duas médias, faz um ângulo de 90 graus e passa no meio da média das médias. Ok? No meio. E basicamente é isto. Isto é se eu usar a distância euclidiana, é esta a minha decisão. Okay? É a minha fronteira faz 90 graus do segmento de reta que une as duas médias e passa no meio bem simples, não é? Qual é que é o problema aqui? O problema aqui é que, por exemplo, este aqui estão a ser mal classificados. Porquê? Porque eu não estou a medir a distribuição de dados. Eu só estou a medir a distribuição. Não tenho em conta como é que se distribuem. Estou a considerar aqui que a variância, ou que a covariância, digamos assim, é unitária. Ou seja, que não há covariância. Aliás, a covariância é zero entre as duas features. Não é? Ok? Portanto, eu posso entrar aqui pela matemática e basicamente o que é que eu estou aqui a dizer? Estou aqui a dizer que eu vou decidir pela classe 1 ou pela classe K, desculpem, se a distância de um objeto à classe K for a menor, não é? Ok? E portanto eu posso, de alguma forma, desenvolver isto e chegar aqui a um problema de minimização que depende de x transposto x, ou seja, da sample no espaço, menos
esta parte aqui. Basicamente eu consigo transformar um problema de minimização num problema de maximização, maximizando esta parte aqui, não é? Ok? Então, portanto, eu posso dizer que para a classe K eu tenho um discriminante que é a média para a classe K vezes o x menos 0.5 mk, ou seja, a média transposta vezes mk, ou seja, a média ao quadrado. Ok? Então, portanto, eu posso dizer que eu vou escolher a classe K se o máximo, ou seja, se o máximo discriminante for gk, for para a classe K. O que é que eu faço aqui? Basicamente, eu faço isto. Eu tenho um objeto, calculo o discriminante para todas as classes, por exemplo, para todas as classes, o que é que vai mudar? Vai mudar a média, não é? A média vai mudar para as classes, para diferentes classes, e vou escolher o máximo deles. Ok? E o máximo é aquele que representa a minha classe. Ok? Percebem a ideia? Então eu tenho, para cada classe, eu tenho esta função. Ok? E vou ver qual é a máxima. Eu procedo um problema de minimização para a distância mínima para maximizar este discriminante, ok? Basicamente é a mesma coisa, na verdade. Eu vou decidir por uma classe ou por outra, em vez de ser a minimizar, é a maximizar, ok? Ok? Mas nós já vamos ver um exemplo concreto de como é que eu treino um classificador deste tipo. Já vamos ver. Ok? Mas entenderam a ideia? Ou seja, eu consigo transformar este problema, ou seja, basicamente eu calculava a distância acima de um objeto mais perto, é onde eu decidia. Agora, mas eu consigo transformar isto num problema de maximização. Ou seja, porquê? Porque eu desenvolvo isto e chego à conclusão que eu posso só usar esta parte, não é? E esta parte é maximizar, porque tem aqui o sinal de menos isto, é o máximo. Okay? O menos troca o problema. E eu consigo pronto, formular o meu problema de dizer que eu escolho a classe K se os diferentes guias, o maior for o K, for para a classe K. Okay? Imaginemos que eu tenho 3 classes. O G1 dá 3, o G2 dá 4 e o G3 dá 10. Vou G3, porque é o máximo, ok? Vou para a classe 3. Ok, pronto, isto aqui é a formalização da minha decisão, ou seja, a minha função de decisão, basicamente, eu escolho para um lado ou para o outro, eu posso dizer que a minha decisão é GI menos GJ, ou seja, entre I e J, entre a classe I e J, e portanto, se GI for maior, eu vou para a classe I, caso contrário, se DI for menor que 0, eu vou para a classe J, ok? Fiz a subtração de um pelo outro e tenho uma decisão, uma função de decisão, ok? Portanto, se for maior que 0, é a classe I, se for menor que 0, é a classe J, ok? Entendem? Mais uma vez, é simplesmente, eu tenho dois discriminantes G1 e G2, por exemplo. Então, entre a classe 1 e a classe 2, a minha decisão, os pontos que cumprem esta questão sobre esta reta é GI menos GJ, ok? Portanto, igual a 0, não é? E, portanto, eu consigo, se DIJ for maior que 0, eu vou para a classe 1 e, caso contrário, vou para a classe J. Ok? Há outro. Está a falhar? Ok. Agora mudou um pouco o som. Ok, mas pronto, é isso que eu faço. Ou seja, tenho a minha decisão. Se for 0, obviamente, se GI for igual a GJ, eu estou sobre esta linha e, portanto, estou na fronteira. Ok? Se GI for maior que GJ, eu estou na classe I, caso contrário, estou na classe J. Okay? Pronto, matematicamente é isto. Mas o que interessa aqui saber é que isto faz sempre 90 graus entre as linhas das médias, ou seja, a decisão faz sempre 90 graus entre a linha das médias com linhas das médias. Ou seja, é sempre 90 graus e passa no meio. Se eu tiver várias classes, eu tenho várias superfícies de decisão, todas fazem 90 graus com a linha entre as médias e passam no meio da média das médias, sempre. Okay? Pode ser mau. Pode ser mau porque, mais uma vez, estou cego à distribuição dos dados. Okay? Já vamos ver isso no problema em concreto. Outra distância que é a distância de Malanobis. A distância de Malanobis, qual é a diferença para a distância euclidiana? Ela tem em conta a distribuição dos dados. Como é que tem em conta a distribuição? Calcula a matriz de covariância dos dados. Ou seja, tem em conta como é que os dados covariam. Se um aumenta, o que é que acontece ao outro, a outra variável? Se uma variável aumenta, o que é que acontece? Então tem uma medida da dispersão dos dados. Como é que a dispersão é no espaço a duas dimensões. Okay? Portanto, tenho aqui um exemplo. Por exemplo, tenho aqui a média, depois tenho várias superfícies de igual distância e agora já não são mais circunferências, são elipses. Porquê? Porque estes dados distribuem-se, têm uma distribuição oval, não é? Então, eu já consigo medir, em vez de ser só a distância euclidiana, que é só a distância à média, não. Agora também tenho em conta a distribuição dos dados, a matriz de covariância, ok? E já consigo aprender não só a média, mas também a dispersão espacial dos dados. Isto é importante, não é? Ok? Já vamos ver porquê. E, portanto, também consigo formular os tais discriminantes, em vez de ser só
a média vezes a amostra, menos a média das respostas vezes a média, tinha aqui a matriz de covariância a entrar, ok? No jogo. E portanto vamos ver que, pronto, agora aqui a minha decisão passa a ser ter aqui a matriz de covariância em conta e basicamente o que me interessa mostrar é isto, ok? Portanto, e agora tenho elipses em torno. O que é que isto me dá? Onde é que a distância aqui são iguais? São iguais aqui no meio, não é? E portanto eu já não tenho já não faço 90 graus, mas a minha decisão inclina-se de acordo com a distribuição dos dados. E essa inclinação é importante, porque ela tende a errar menos, não é? Porque se ela aprendeu a distribuição, ela tende a fazer assim, tende a não ser precisamente reta, 90 graus, mas a ter uma inclinação de acordo com os dados que eu tenho. Ok? Então eu estou a aprender, estou a usar estatísticas de segunda ordem, na verdade, não é? Primeira ordem é a média, segunda ordem é a covariância, para melhor estimar como é que deve ser a decisão entre duas classes. Ok? Sim? Portanto, aqui já não tenho mais 90 graus, vou ter decisões que vão ter diferentes inclinações. Okay? Portanto, eu vou decidir por uma classe ou por outra. Mais uma vez, se DIJ for maior que zero, eu estou na classe I, caso contrário, estou na classe J. Ok? Portanto, isto é a minha decisão. DIJ igual a zero nesta linha, não é? Tinha aqui um exemplo. O exemplo não dá para muito bem por causa que estão um pouco pequenas as figuras, mas isto é o caso euclidiano. 90 graus entre o segmento entre as médias, portanto, tende a errar bastante, não é? Mas se eu usar as estações Malanobis, vai haver uma inclinação e vai haver uma minimização do erro por isso, não é? Porque eu já vou ter em conta a distribuição dos dados e vou, em vez de ser assim, passa a ser assim, bastante diferente. Ok? Dá para ver mal, não dá para ver muito bem. Ok, então eu posso generalizar como? Posso dizer que tenho, se a minha matriz de covariância for a matriz de identidade, portanto, eu tenho a distância euclidiana, eu não tenho em conta a decisão, a dispersão dos dados, e portanto eu tenho algo que faz isto, os tais 90 graus entre o segmento entre as duas médias. Se for a distância Malanobis, e se eu considerar que a matriz de covariância é igual para todas as classes, igual, eu tenho uma decisão que é linear, mas ajustada, ou a decisão ajusta-se à distribuição dos dados. Caso contrário, se eu for mais específico e considerar uma matriz de covariância para as diferentes classes, que elas podem ser diferentes, a matriz de covariância aqui é diferente desta, aqui é circular, aqui não é, e portanto eu vou ter decisões que já não são mais retas, lineares, começam a ser não lineares, quadráticas, por exemplo. Ok? Porquê? Porque aqui estou a ter em conta que esta aqui é diferente desta, a distribuição dos dados, e é verdade, não é? Mas qual é o problema aqui? Este aqui é muito mais complexo de estimar do que aqui, não é? Ok? Portanto eu posso fazer isto também. Okay. Certo? Alguma dúvida? Perceberam a ideia aqui principal? A matemática lá está, aquilo a ideia é perceber que eu tenho uma estratégia simples que consegue, de alguma forma, ser melhorada estimando a distribuição dos dados. Eu consigo melhorar o meu threshold de decisão aprendendo como é que os dados se distribuem no espaço de duas dimensões. Neste caso, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 dimensões. A dimensão aqui, para mim, são features, não é? Uma dimensão é uma feature, duas dimensões são duas features, não é? E assim vai. Mas eu posso ter isto a 20 dimensões com 20 features. Não consigo visualizar, mas consigo tê-lo, ou seja, é igual, não muda nada diferente. Ok? KPNN. Aqui entre vocês já sabem o que é isto, não é? Sabem o que é o KPNN. Como é que o KPNN funciona? Pergunta. Sabem? Sim, por alto? Quem é que trabalhou aqui com o KPNN? Sim, sim, sim. Sim, 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 KPNN, sim. Isso. Sim, é. É. Mínima distância não é bem mínima distância. Ele vai, vamos ver, o que é que ele vai fazer? Ele vai a um ponto a classificar, temos dados de treino, anotados, com labels, não é? Ele vai, por exemplo, dizer K igual a 3, ele vai calcular 3 vizinhos próximos daquele ponto e vai ver qual é a classe que está em maioria naquela vizinhança. E vai atribuir a classe da maioria. Sim. Ah, microfone. A minha pergunta era, bom, que eu, na verdade, quando você introduz aquele método anterior, né, de mínima distância, eu estava supondo que o KNN era um tipo
de mínima distancia, no necesariamente un centroide, sino o sea, minimiza a distancia também e a partir do valor que tenha uma mínima distância para um conjunto de vizinhos, né, ele selecionaria a classe. Por isso eu estava olhando que era, na verdade, eu não, já vi mas tem certa similaridade também quanto àqueles mas minimizar a distância também. Sim, a ideia é ter uma distância, e agora a distância agora é para ver qual é a maioria. Se eu estiver em Natal, se eu for me classificar como brasileiro ou português, obviamente que vai dizer, esse deve ser brasileiro, porque está em Natal, só tem vizinhos de Natal, obviamente, pronto, obviamente vai ser um erro, não é? Mas a ideia é essa, é ver como é que a vizinhança se comporta e classificar de acordo com isso. E, portanto, o K é importante, o número de vizinhos. Aqui eu tenho com um K igual a 5, eu vou dizer que é a classe laranja. Se eu tiver um K igual a 3, eu vou dizer que é a classe grey. Okay? Cinzenta. Portanto, o K é importante. E o K é um parâmetro a otimizar, a escolher, não é? Okay? Porque eu posso ter diferentes decisões com base no K, não é? Portanto, se eu estiver aqui nesta sala, se eu for aqui para o pé deles, mas é português, não é? Estou perto deles, sou os vizinhos mais próximos. Se eu estiver aqui, não. Já vai dizer, não, é brasileiro, porque a vizinhança aqui é brasileira. Okay? Então a ideia é essa, não é? A ideia é essa. Pronto, mas ele, pronto, o que é que é preciso? Preciso de definir o K, preciso de definir, ter dados de treino. Basicamente é uma tabela de dados só, uma tabela com dados e com anotações da tabela classe, e uma métrica para a distância. Pode ser euclidiana, normalmente, ou pode ser outra, pode ser Malanobis, pode ser outra distância qualquer. Okay? E é chamado um lazy learner. Ou seja, porquê é um lazy learner? Porque eu não otimizo muita coisa. Praticamente eu só tenho uma tabela de dados. É um jogador preguiçoso, por isso só tenho uma tabela de dados. E basicamente tenho uma tabela, tenho um novo ponto a classificar, uma nova amostra e vou ver a vizinhança dele. Pronto, é isso. Bastante simples. Bastante simples e que funciona bastante bem, não é? Ok? Pronto, aqui tenho um exemplo a classificar, tenho aqui várias classes, obviamente eu vou calcular a distância aos vizinhos e chego à conclusão que tenho 4 da classe 1, 0 da classe 2 e 1 da classe 3. Obviamente que eu vou para a classe 1, não é? Okay? Porque este aqui não tenho nenhum vizinho da classe azul, tenho 4 vizinhos da classe vermelha e um vizinho da classe verde, obviamente. O que é que pode ser aqui importante? Imaginamos que eu tenho um K igual a 2 com duas classes. Se eu tiver dois vizinhos, um de uma coisa e outro de outra. Okay? Há um empate, não é? Pode haver empate. Mas aí o que é que eu faço? Escolho sempre um número ímpar para cá. 1, 3, 5, 7, sim. Aí nesse caso poderia também usar, por exemplo, alguma ponderação também, né? Para a distância. Né? Usar a moeda ao ar, jogar random, um ou outro. Mas normalmente faço, para evitar empates, faço ímpares. Okay? Faço ímpares. Mas podia ser uma ponderação, sim. 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 Poderá, sim, exatamente. O efeito K. Tenho aqui um K igual a 1, K igual a 5, K igual a 101. Para este conjunto de dados. O que é que eu vejo aqui? K igual a 1. Aquilo que vimos há pouco. Ou seja, ele é muito preciso. No treino é precisíssimo. Ou seja, ele consegue estimar que está aqui um ponto azul no meio do vermelho, vai lá e rodeia e sabe que aquilo ali é uma classe diferente. Mas depois em teste, um desastre, não é? Em teste, porque os dados vão ser muito diferentes e, portanto, esta superfície altamente irregular vai dar origem a erros grandes. Se eu aumentar o K, vou ter aqui um melhor erro, que vai ser, por exemplo, para K igual a 5, é melhor do que para K igual a 101. O que é que eu devo fazer? Devo fazer um varrimento, não é? De valores de K e decidir onde é que o erro é menor. Okay? Eu tinha aqui o valor de K igual a 1 até 61. É? Portanto, o que é que acontece aqui? No treino eu tenho 0, erro 0 para K igual a 1, erro grande em teste para K igual a 1. Mas se eu aumentar o número de K, eu vou ter pior performance em treino, mas vou melhorar em teste. Okay? Portanto, tenho aqui um ponto mínimo que eu devo selecionar, que é K igual a 21, por exemplo, neste caso. Okay? E vocês veem aqui uma coisa importante, vocês veem estas barras de erro. Como é que eu obtenho isso? Eu tenho que fazer vários testes com várias capas, com o mesmo capa, aliás, para ter uma ideia, porque só com capa, um teste é mau, não é? Porque eu posso ter sorte ou azar de ter um dataset ou uma seleção de dados que pode ser benéfico ou não. Eu devo fazer várias repetições com o mesmo capa, para ter uma estatística da dispersão dos resultados para cada valor de capa. Ok? Portanto, isso é a ideia do KNN. Ok? Vou falar um pouco sobre classificação. O que vocês sabem sobre curva Rock Curves? Já usaram Rock Curves? A Gabi já usou Rock Curves.
Quem mais aqui usou Rock Curves? Mais ninguém usou? Sim. Como é que você obtém uma curva Rock? Bom, se eu lembro bem, basicamente para ter a curva ROC, né, vou plotar aí que true positive ratio versus false ratio. Eu acho que eu troquei, mas seria esses dois parâmetros e aí eu vou ter para cada valor, por exemplo, se tenho um threshold, né, eu calculo esses pontos, teria uma dimensão, e aí depois eu posso calcular a área abaixo da curva ou o ponto que se aproxima, enfim, aí. Muito bem. É isso, é por aí. É isso mesmo. Ou seja, a curva Rock, o que é que ela tem? Tem vários valores de sensibilidade e especificidade, na verdade, ou true positive rate, false positive rate. Pronto. Tem vários valores. Como é que eu obtenho isso? Realmente fazer um threshold, não é? Fazer um threshold, e o threshold é feito onde? É feito em DX, o DX que nós definimos, a função de decisão, é feito sobre a função de decisão do classificador. Ok? E portanto, obviamente que eu tenho que ter uma matriz de confusão. Sabe o que é uma matriz de confusão? Uma matriz que mede os acertos da classe positiva, os acertos da classe negativa, depois os erros. Ok? Um falso negativo era uma amostra que era positiva, mas foi classificada como negativa, e vice-versa, um falso positivo. Ok? Portanto, eu tenho parte da matriz de confusão para chegar à curva Rock, não é? E portanto, eu consigo chegar a medir a sensibilidade, a especificidade, depois o false positive rate e o false negative rate, são outras medidas, que é o inverso, não é? O inverso das medidas anteriores, ok? E portanto, a curva Rock pode ser um plot 1 menos a especificidade, ou o false positive rate versus o true positive rate ou sensibilidade, ok? E eu consigo, pronto, ter aqui um ponto de ótima performance. Este ponto, o que é que este ponto significa? Quando eu tenho uma curva Rock que passa pelo ponto 0, 1, o que é que significa? Significa que eu tenho a classificação perfeita. Há um desses thresholds que eu fiz que consegue separar com erro 0 as amostras, ok? A minha sample. Okay? Eu tenho 0 falsos, positivos e negativos, e tenho a máxima classificação. Portanto, o que é que significa? Significa que a área abaixo da curva, se ela for de 1, neste caso 1 para 1, é a melhor performance possível. Se a área for 0.5, é a pior performance possível. Okay? Que é random. Okay? O meu classificador não está a fazer nada, na verdade. Okay? É moeda ao ar. Okay? E, portanto, eu começo sempre aqui no ponto 1, 1 e termino no ponto 0, 0. Já vamos ver porquê. Okay? Tenho aqui, por exemplo, uma superfície de decisão que ela tem aqui, bom, os eventos positivos estão aqui anotados como a vermelho, estas cruzes, ok? E eu quero fazer uma curva Rock para esta decisão, para esta função de decisão. Então eu vou ter que variar um threshold, ok? Eu decido que o evento é positivo se dx estiver acima do threshold, ou negativo se estiver abaixo do threshold, ok? Se estiver acima do threshold, eu digo que o evento é positivo, se estiver abaixo é negativo. Obviamente que este aqui, se eu disser que este ponto aqui é acima do threshold e é positivo, é um true positivo, né? Porque estou a acertá-lo. Obviamente que este ponto aqui ele é negativo e está acima do threshold, e vou dizer que ele é positivo, mas na verdade ele é negativo. Portanto é um false positivo. Okay? Portanto, a mesma coisa para o que está abaixo. O que está abaixo, se ele for positivo, como neste caso aqui, eu vou dizer que é um false negativo. Okay? Portanto, tenho aqui o threshold, vou variar, vai dar diferentes níveis de false positivos e true positivos, e portanto vai variar. Então eu tinha este exemplo aqui, não dá para muito bem, mas se eu tiver um threshold aqui neste caso em baixo, o no mínimo possível, o que é que eu estou a dizer? Tudo é positivo, tudo é positivo. O que é que vai acontecer? Eu vou acertar todos os positivos, todos. Mas também vou ter um número enorme de falsos positivos. Todos os negativos vão ser positivos. Então é por isso que a minha curva Rock, ela vai ter, ou seja, vou ter a sensibilidade de 100% e uma especificidade de 0. Portanto, a minha curva Rock começa sempre no ponto 1, 1, que é 1 menos 0, que é 1, e a sensibilidade é 1. Portanto, começa sempre lá em cima, não é? Se eu for variando o threshold para baixo, se eu for aumentando assim, vou ter diferentes. Você está aqui a ver aqui a curva, começa a fazer esta tendência. Se eu chegar ao ponto mais alto, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que tudo que está abaixo é negativo. Portanto, eu vou acertar todos os negativos e vou falhar todos os positivos. Ok? E, portanto, o que é que eu vou ter? Vou ter 0% de sensibilidade e 100% de especificidade. Ok? O ponto 0, 0. Ok? Portanto, a minha curva Rock começou no ponto 1, foi e bateu no ponto 0, 0. Se ela passar pelo ponto 1, o 0, 1, é perfeito. Ok? Tenho um classificador perfeito. Okay? Essa é a ideia. Pronto, aqui, olhando aqui para... Agora, se eu considerar as distribuições da função de decisão, eu posso ter diferentes thresholds, medir, pronto, os true positives, os true negatives, os false positivos e os false negatives. E basicamente a ideia é que eu posso ter diferentes thresholds e ter a curva Rock a partir de diferentes thresholds. Ok?
Portanto, aqui é o caso de perfeito. Eu tenho um threshold aqui no meio que me separa completamente as duas classes. 100%. Então eu tenho um ponto aqui que é o ponto 0,1. Se eu tiver tudo misturado, o que é que vai acontecer? Ou seja, o true positive rate é igual ao false positive rate. É random, ok? Então eu tenho uma curva ROC que passa aqui pelo... É uma diagonal, não é? Se eu tiver um classificador deste tipo versus este, qual é o melhor? O melhor, obviamente, é este, não é? Porquê? Porque a curva ROC tem uma área abaixo da curva maior do que esta. Ok? Então a ideia é que a minha AOC, a área abaixo da curva, é um descritor da performance do classificador. Se ele for 100%, significa, ou 1, significa que é perfeito, o classificador é perfeito. Consegue discriminar sem erro as amostras. Se ela estiver assim, é random, e pronto, eu aqui tenho um classificador melhor, um classificador pior. Okay? Porque a área abaixo da curva aqui é maior do que aqui. Portanto, este aqui é melhor do que aquele. Portanto, estou a comparar com dois classificadores, um é melhor, outro é pior, usando este descritor da área abaixo da curva. Ok? Sim? Certo? Pronto, isto aqui termina a parte digamos assim, de introdução teórica, e agora vou falar um pouco sobre uma aplicação. Okay? Uma aplicação que é Premature Ventricular Contractions, PVC, okay? Detection. Okay? PVC são o quê? São batimentos cardíacos extra que ocorrem, não é? Ou seja, são originados num dos ventrículos e pronto, é uma atividade anormal do coração, não é? Que deve ser detectada. E, portanto, a ideia aqui é detectar isto usando classificadores simples, ok? Nada de deep learning. Então, o que é que eu tenho? O que é que eu posso ver? Posso ver que quando eu tenho uma PVC, a distância, o seu intervalo entre o normal e a PVC é mais curto do quando eu tenho dois normais seguidos, ok? Portanto, se eu estimar os picos como o meu colega Paulo Gil estimou ontem, eu consigo, de alguma forma, ter uma medida. Se tiver um intervalo curto, muito provavelmente eu vou ter uma PVC naquele batimento, não é? E portanto, outra feature é a área destes pulsos. A área numa PVC é maior que a área de um pulso normal. O pulso normal é mais estreito, a área, ou seja, um pulso PVC ou um batimento PVC é mais alargado, ok? Portanto, tem duas features. O RR, a regularidade entre picos RR e a área estimada a partir da envolvimento do ECG. Okay? Tem duas features. Aqui está a regularidade. Aqui tenho um PVC, portanto este intervalo aqui é bastante mais curto do que este aqui, não é? E portanto, se eu estimar que, se eu ter uma feature que é a duração entre intervalos RR, eu consigo ter alguma estimativa de PVC. Uma coisa, a área de um normal pode ser aqui, a área de uma PVC é bastante mais extensa, ok? Ou seja, são mais largos, os pulsos são mais largos e, portanto, a área é maior, ok? Portanto, o que é que eu posso ter? Eu posso ter, isto aqui é no tempo, a estimativa, vou ter uma estimativa batimento a batimento, não é? Então eu vou ter que estimar as PVCs, ou seja, se aquele batimento é ou não uma PVC. E se eu for com um espaço a duas dimensões, eu tenho o RR, o intervalo entre RR e a área. Portanto, tenho aqui um espaço de duas dimensões, duas features. Ok? Portanto, eu consigo ver aqui o que é que eu consigo ver. Bastante bom, não é? Está aqui a PVC, está aqui os normais. Portanto, não preciso de deep learning. Ok? Portanto, o que eu digo sempre aos meus alunos é o seguinte: olhem para os dados primeiramente, antes de irem para a bomba atómica, olhem para os dados. Os dados podem ser tratáveis de forma bastante simples, como é este caso. Obviamente que há pacientes, podem ser, ou pessoas mais, pode ser diferente, não é? Isto não é geral. Mas para este paciente, se eu tivesse desenvolvido uma máquina para este paciente, eu conseguia ter a garantia, com a certeza eu conseguia separar de forma perfeita os batimentos cardíacos de PVC de não PVC. Ok? Como é que eu treino agora um classificador de distância mínima? Lembra-se como é que era o que era um classificador de distância mínima? O que é que eu tinha que fazer? Tinha que estimar ou calcular os discriminantes, certo? O que é que eu preciso saber? Qual é o treino? O treino, vocês, numa deep learning, é o número de iterações, pronto, aquelas coisas todas. Aqui, qual é o treino? Qual é o meu treino aqui? O meu treino aqui é só estimar a média. Só a média. O meu treino é duas operações para o cálculo da média, mais nada. Ok? Eu só faço isso e tenho um classificador. Portanto, o que é que eu faço? Pronto, vou estimar duas discriminantes, porque tenho duas classes, PVC e não PVC, normal, não é? Portanto, vou estimar duas médias. A média PVC e a média normal. Okay? O que é a média PVC? A média PVC será alguma coisa aqui, ou seja, tem esta 90 pontos, a média será alguma coisa por aqui, e a média normal será alguma coisa por aqui. Okay? Vamos ver. Portanto, eu posso ter isto.
a média PVC é ali, é a menos 128, 129. A média normal é 34,54. Ok? Perfeito. Se eu substituir os valores da média, pronto, tenho isto, as expressões, é só substituir valores, e tenho uma decisão que é dada por esta função de decisão, que é, pronto, menos 162, 165. Ou seja, se isto for maior que zero, é PVC, se for menor que zero, é normal. Okay? Como nós vimos há pouco. Ok? Portanto, a minha decisão é, se for maior que zero, é PVC, se não é normal. Ok? Como vimos há pouco. Se for positivo, significa que este descrimento é maior do que o normal. Portanto, eu decido PVC. Ok? A minha decisão é PVC. Ok? Um teste. O ponto menos 180, qual é a classe dele? Então, eu substituo na minha decisão, vou verificar e é positivo, muito positivo, então é PVC. Eu decido PVC, neste caso. Ok? E, portanto, se eu calcular a fronteira de decisão, eu tenho isto. Okay? O que é que está aqui a acontecer? Não é muito bom. Porquê? Porque eu estou a errar aqui. Eu estou a dizer que estes batimentos estão aqui são PVCs. Não são. Não é? É errado. Eu estou a errar. Ok? Qual é a melhoria que se pode fazer aqui? Ok. Pronto, a melhoria é que eu não estou a estimar a distribuição dos dados. A distribuição do normal é isto. O normal também deve ser uma coisa deste tipo. Portanto, se eu fizer um bending, se eu mudar um pouco a minha decisão, eu já vou conseguir classificar perfeitamente. Isso se eu usar a Malanobis, ok? Vou passar aqui à frente. Eu vou estimar as distribuições dos dados, a matriz de covariância para a classe PVC, a matriz de covariância para a classe normal. E se eu substituir aqui nos valores que eu tenho nos meus discriminantes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, pronto, eu vou passar aqui à frente, o ponto 100 já não é mais PVC, é normal. Há bocado era PVC, agora já não é. Porquê? Porque o meu threshold, a minha decisão já rodou, não é? E eu vou ter isto. Okay? Então, antes uma coisa que era assim, que estava a errar, aprendeu como é que os dados se comportam, como é que eles se distribuem e ajustou-se aos dados. Okay? De uma forma... Agora não são dois, são quatro cálculos. Basicamente, eu estimo a média, estimo a matriz de covariância para uma classe e para outra e consigo, com mais dois cálculos, eu consigo erro zero. A minha AOC é 100%, é 1. Okay? Este threshold aqui, aliás, esta decisão separa completamente os dados com erro nulo. Ok? Pronto, isso é grande. Ou seja, aqui eu estava aqui, só voltar um pouco atrás. Eu tinha isto, tinha uma AOC. Bom, não era má. A AOC era 0,97, também era bastante boa. Mas não era 1. E aqui eu estava a errar este, tinha aqui 110 falsos positivos. Ok? Mas, porque eu não estava a ter em conta a distribuição dos dados. Eu aqui aprendi a distribuição dos dados, okay, através das matrizes de covariância, e consigo fazer isto. Okay. Só para terminar, pronto, o KPNN, neste caso aqui também é bastante bom, não é? Porque ele está tudo bem separado, então o KPNN pode ser o K igual a 1 até qualquer que seja o K, ele vai conseguir estimar também com erro zero, o PVC de normal. Ok? Conclusão final. Por vezes nós não necessitamos de bombas atómicas. Okay? Basta uma coisa simples. Primeiro passo a fazer, olhar para os dados, olhar para as features, selecionar as melhores features e observar o que é que se pode passar no espaço de duas, três dimensões. Uma pergunta, vocês podem fazer uma pergunta. Então, mas eu tenho 10 features, tenho 10 dimensões, como é que eu faço? Bem, a gente pode de alguma forma transformar o espaço de 10 dimensões no espaço de duas ou três dimensões, usar PCA, por exemplo, ou outras técnicas de redução de dimensão e observar como é que aquilo se comporta. Eventualmente até usar PCA, outra técnica de redução de dimensão, para classificar, ok? Ou seja, pronto, processadores simples e interpretáveis conseguem dominar o problema, neste caso, não é? Obviamente que há problemas que não funciona, isto, pronto, obviamente senão tínhamos tudo resolvido, isso não é bem assim, não é? Antes de ir para algo complexo, devemos começar pelo simples. Ok, desculpa. E pronto, ou seja, estes classificadores são interpretáveis, que é uma grande vantagem hoje em dia ter algo que é interpretável e explicável. Porquê é que aquele classificador decide PVC ou não PVC? Porquê? Porque ele, pronto, é isto. Os dados são isto, ele decide assim e, muito provavelmente, aquilo é reproducível em dados novos. Ok? O que está aqui, obviamente, que pronto, o que está aqui são
São dados, eu usei os mesmos dados para estimar e estou a calcular um erro em treino, não é? Na verdade. Mas, muito provavelmente, isto não vai errar pouco, ou muito pouco em dados novos, porque está tudo bem separado, não é? Ok? Portanto, essa é a mensagem final. A mensagem final é essa. Ou seja, pronto, espero que isto seja útil para vocês e que no futuro pensem nisto um pouco antes de irem para algo muito complexo, de usar o Python e fazer um import de scikit-learn e deepNN, LSTM, não sei o quê, e usar aquilo e perceber, olha, tive esse resultado. Mas, pronto, mas se calhar podia ser uma coisa bem mais simples e mais controlável e mais estável. Estável, não é? Porque, pronto, aquilo, dali não há muito, não varia muito. Não é? Ok? Essa é a mensagem.